Fala, estudantes, beleza? Tranquilo? Aqui fala Evandro Lima. Agora vamos entrar numa nova etapa do nosso estudo. Vamos falar agora sobre Idade Medieval. Os livros de referência continuam os mesmos. Hoje nós vamos falar sobre a mudança entre a filosofia grega para a nova mudança agora com a filosofia cristã. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Depois da Grécia, aconteceram algumas turbulências na civilização. E em outro local, nesse grande universo, acontecia o nascimento de uma pessoa chamada Jesus Cristo. E aí, os seus discípulos, a grande maioria deles, depois da morte dele, foram para Roma. Principalmente Pedro, Paulo e outros carinhas aí. Eles foram para Roma, e Roma, nessa época, detinha o maior poder militar. Por mais que a Grécia tinha filosofia, toda a influência da civilização ocidental era em Roma. E aí o que aconteceu? O povo romano, ele detinha da cultura grega por causa dessa... Lembra que eu falei que os pré-socráticos saíam e entravam da Grécia, pegavam informação de fora e tudo mais? Essa galera pegava muita informação dos gregos. Então, a grande maioria da mitologia de Roma era grega, ok? Então, por exemplo, Zeus na Grécia era, se não me engano, Júpiter em Roma, né? A Afrodite na Grécia era a deusa Vênus em Roma, né? Era todo um sistema mais cultural romano. E lá em Roma tinha um deus que era o deus Mifras, tá? Esse deus, ele detinha de um poder muito importante na época nessa civilização. E a partir dessa cultura judaica vindo para Roma, a influência fez com que ela se tornasse evidente nessa cultura toda. Você voltou. A civilização se torna muito forte e com uma religião nova, que eles vão chamar de cristianismo. O cristianismo ficou meio conturbado nessa época. E essa época, até a época que eu quero falar inicialmente, provavelmente vai ser num outro vídeo, a gente vai chamar de helenismo. Essa época também era conhecida como Idade das Trevas. Só rapidamente para recapitular, o que é a Idade das Trevas? A Idade das Trevas é uma idade que nós estávamos fora da luz da sabedoria, ok? Existe o marco da luz e a Idade das Trevas. O marco da luz a gente vai chamar, é um período que a gente vai chamar de iluminismo, ok? É a época onde a ciência se torna a potência da civilização. E anterior a isso é a Idade das Trevas, na qual a gente só detinha das crenças e valores e não tinha uma influência científica e muito mais mítica, ok? Nessa época, as ideias eram mais retrógradas, com atraso econômico e político. E nesse tempo existia o feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo é um sistema econômico na qual detinha um senhor feudal, né? E dentre esse senhor feudal existiam os servos que trabalhavam para esse senhor feudal em troca de um lugar para morar. Então, basicamente, esses servos trabalhavam 6 dias e um dia só ficava para ele cultivar a sua própria comida, seu próprio ganha-pão, vamos dizer assim. É como se fosse um aluguel super absurdo. E nesse tempo também aconteceram as primeiras guerras, que a gente também vai ter o nome aí de cruzada, enfim. Eu não vou entrar nisso, eu vou botar um link de um vídeo muito interessante sobre as cruzadas, para vocês entenderem como aconteceu, o que aconteceu, quais foram os marcos mais importantes, tá? Isso não entra no nosso estudo aqui, beleza? Bom, então vamos falar um pouco mais do helenismo. O que acontece? A religião judaica, ela é de um lugar, em Israel, veio para Roma com o intuito de valorizar e aumentar, né? Como se fosse expandir sua cultura. Só que em Roma existia a cultura grega, né? Principalmente a sua filosofia e tudo mais. Você não pode chegar num lugar e simplesmente acabar com a cultura da região. E isso acontece nas cruzadas, mas isso é outro papo. Então o que acontecia? Como eram poucas pessoas e a gente não podiam deter de um poder militar, não tinha uma forma de poder mudar a sua cultura na força, eles tinham que agregar, né?
Então o que acontecia? Acontecia uma síntese de informações aí entre a cultura grega e a cultura judaica. E essa fusão a gente vai chamar de helenismo. A primeira transformação do helenismo se dá com Filon de Alexandria, ou como era conhecido, Filon o judeu. Ele era um judeu helênico e influenciou muito a civilização hebraica para as culturas gregas, principalmente o platonismo. Filon, ele fez uma aproximação entre o livro de Platão com o Gênesis, principalmente o livro na qual ele explica a origem dos cosmos, onde ele também explica as formas e as ideias, comparando com os 6 dias de criação de Deus que existe na Bíblia. Bíblia judaica. Nessa interpretação, Filon acredita que Deus, e não Demiurgo é o nada, valeu? Que cria o cosmos. E a partir disso aí se desenvolve o planeta Terra, baseado nas formas e ideias do mundo. Filon, mesmo não sendo cristão, ele consegue fazer essa síntese entre a cultura grega com a religião. Mas durante os 3 primeiros séculos de desenvolvimento da religião judaica com a religião cristã, ainda tinha muitas questões. O que acontecia? Nessa época existiam divisões na religião cristã. Existia Paulo, Pedro e Barnabé. Os 3, eles detinham de informações completamente diferentes e eles tinham vários livros. Não eram só 4 livros, eram vários. Só que para você criar uma religião com vários livros de várias pessoas contando a mesma história é muito complicado. E existiam já servos dos 4, basicamente. Então o que aconteceu? Aconteceu uma reunião, tá? E nessa reunião eles meio que concordaram, tá, em quais eram os livros que eles iam se embasar na religião cristã, junto com o rei. E o que aconteceu? Paulo, ele tinha suas cartas, ele tinha sua filosofia, Pedro tinha o livro dele, tinha o livro de Mateus, enfim, tinha os livros lá. E eles escolheram os 4 livros que mais iam ser usados. Paulo defendia a tese de que a religião deveria ser pregada a todos, não somente aos convertidos ou nascidos na religião, já que essa era a única diferença entre o judaísmo e o cristianismo. A ideia de defender só uma religião universal só acontece no helenismo. A partir daí você já se baseia em uma série de outros fatores, como por exemplo as cruzadas, na qual você tinha que ter o seu poder maior do que o seu inimigo para poder vencer uma guerra. Nesse momento ainda há divergências e se ganhava muito mais pela filosofia empregada ou pelos valores empregados. E é nesse momento que eles perceberam que não adiantava só colocar a experiência judaica ou a experiência cristã na roda, eles tinham que colocar a filosofia grega. O primeiro grande filósofo grego foi São Justino. Ele tinha necessidade de ter uma filosofia cristã de fato. Nesse começo, os filósofos eram chamados de apologetas, já que eles faziam apologias ou defendiam as práticas cristãs. No futuro, vão ser chamados de patristas, e a apologia será conhecida como patrística, ou seja, uma doutrina dos patres. Fala pessoal, tranquilo? Tô fazendo esse corte rapidinho, tá? Porque eu tô no câmera do meu celular, não tô nem com a câmera normal que a gente vai usar. Eu não sei se vocês repararam, meu cabelo mudou, meu rosto mudou, muitas coisas aconteceram, porque já passou um ano desde que o último vídeo, o hashtag 008, saiu, e agora a gente está lançando esse. A gente vai ter mais um que a gente vai lançar, e depois nós vamos voltar a uma nova compactação, um estúdio novo, coisas novas. Vamos continuar ainda com as aulas, tá? Mas a gente vai ter conteúdo novo, então fiquem ligados. Não se esqueçam de curtir a página do Facebook, tá? Facebook/Estudando Psicologia 1, ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Também curtem o canal, sigam as redes sociais da gente e grande abraço, cara. Muito obrigado aí pela paciência e vambora. Grande abraço, tchau, tchau.